Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje o chat está pegando fogo. Muito legal. Estamos aqui para mais uma quarta-feira tranquila. Espero que tenha sido tranquilo para vocês também. Então já começo dando aqui um boa tarde. Hoje encerraremos o tópico sobre terrorismo. Tá um material tranquilo, não tem muita coisa, dá para ir mais leve hoje. Legal? Então vou dar uma boa noite a vocês, boa tarde, bom dia, que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita e também pelo SoundCloud posteriormente. Aqui no YouTube, eu disse, temos o Cristiano, o Mário, a Elisa, Maria de Fátima, a Cristina. Quem mais está aqui? O Everson, perdão. O Dioclésio, o Pierre, a Rita de Cássia. Boa noite, Rita, aqui, as pessoas dando boa noite. A Rita de Cássia de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Elizabeth, a Claudete, o Ocimar. Quem mais aqui? A Luzia, a Rosimari, a Antônia, a Deolinda, a Nadir, Pedrina. O pessoal fala, boa, a Rita de Cássia de Juiz de Fora. Famosa, já falei, a Rita, se sair para vereadora, ganha, hein? Juiz de Fora, Minas Gerais, terra da Sueli Caldas Schubert. Excelente expositora. É daí a Sueli, né, Rita? A Sueli é de Juiz de Fora, se não me falha a memória. E aqui também, antes de começar, deixa eu dar o salve, salve, simpatia. Luzia Lobato, de Natal, Rio Grande do Norte, aqui no Hangout. A Socorro Pereira, de Paulista, Pernambuco. A Catana Cis, de Rancharia, São Paulo. Rancharia perto de Bauru, né? Eu estava vendo ali, acho que dá para ir lá, hein? Estarei em Bauru. Estarei em Bauru logo, logo. O Haroldo Assis, de Rio Grande da Serra, São Paulo. Shirley Vera Spirituba, São Paulo. A Ellen Maria, de Fortaleza, Ceará. Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. A Rosita Maria, de Blumenau, Santa Catarina, Xavier. Cristina Assunção, de São Mateus, Espírito Santo. Janete Brasil, de Tijucas, em Santa Catarina. E a Estela Xavier, de Blumenau, Santa Catarina. Tinha uma terceira Xavier, hein? Ela sumiu, cadê? O Bruno chegou a tempo? Chegou a tempo, Bruno. Chegou correndo, chegou a tempo. A Elisa também aqui. É isso aí. Elizabeth Sartori, de Cuiabá, Mato Grosso. Beleza, Débora de São Paulo. Eli Figueiredo também aqui, Márcia Fênix. E é isso, Viviane Paiva. Esqueci alguém? Não dá, Tânia, Evelane, eu disse, hoje está mais tranquilo. Lucelle, da Argentina, Valéria. Legal, muito obrigado por vir, obrigado pela companhia. Tá, esse aqui é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Estamos no encontro de número 67, capítulo 7.1, Terrorismo, parte 2. Legal? Então vamos. Já chegando em Joana. E já te respondo, Cristiano, também eu não sei a data. Já antes de começar, eu vou responder só isso. Eu não sei que data eu estarei em Bauru, é o primeiro fim de semana de maio, se eu não me engano. Vai ter um mês inteiro de eventos no shopping e eu estarei no último dia, nos 2 últimos dias, sexta e sábado, se não me engano. Tá lá na minha página, tá bom? Acho que isso também eu conseguirei ir até Monte Alto em breve, vários convites aí, que à medida que forem aparecendo eu aviso, tá bom? No começo de abril estarei em Taboão da Serra e na segunda semana também. Farei 2 palestras em Taboão, em casas diferentes. A terceira Xavier está viajando. Isso aí, então. Vamos lá, em Joana. Exilando-se em antros sórdidos, onde se refugia, repetindo o inconsciente pessoal que busca esconder-se por sentir-se inferior, incapaz de despertar qualquer interesse digno dos seus coevos, o terrorista é um psicopata congênito. Mesmo que se expresse como portador de equilíbrio que bem disfarça, em razão das peculiaridades de toda uma existência de simulação,
na qual esteve assinalado pela covardia e desespero íntimo de saber se não aceito, que é o ressumar do conflito de inferioridade. Glossário aqui, coevo, aquele que possui o mesmo ano de nascimento, contemporâneo. Tá bom? Exilando-se em antros sórdidos, onde se refugia, repetindo o inconsciente pessoal que busca esconder-se por sentir-se inferior. E aí lá no fim ela fala do conflito de inferioridade. Então, como assim? Repetindo o inconsciente pessoal. Nós já vimos que existe o inconsciente coletivo e que existe o inconsciente pessoal na visão da psicologia de Jung, a psicologia analítica. Este inconsciente pessoal, então, que está sendo dito aqui, provavelmente Joana diz, o terrorista tem em sua essência, não quer dizer que seja apenas isso, e talvez não quer dizer que tenha sempre, isso não fica muito claro, mas não se pode cravar a total certeza, um complexo de inferioridade, um sentimento de inferioridade. E por sentir-se inferior, ele vai se exilando cada vez mais em locais inferiores. Tá? Nós temos que pensar no terrorista de mais alto grau, pensar no Osama Bin Laden, por exemplo. Não que os terroristas sejam todos do Oriente Médio. Se você for pensar com clareza também, muitos presidentes dos Estados Unidos são terroristas para quem está lá. O próprio Obama jogou um monte de drone jogando bomba. George W. Bush também causou muita guerra. Então, assim, depende do ponto de vista. Se eu estivesse dando esse estudo no Oriente Médio, talvez nós estivéssemos falando da tirania estadunidense de alguns presidentes e tal. Então, tem que ficar isso muito claro, tá bom? Eu estou usando o exemplo do Osama Bin Laden porque ele foi pego, ou não, né? Do Saddam Hussein também. Então, quer dizer, onde que o indivíduo é pego? Ele está escondido lá numa caverna no meio do deserto, sim. Não é diferente do terrorista civil que nós temos aqui no Brasil, que são os traficantes, assim. Os traficantes que eu falo são os traficantes ilegais, porque nós sabemos que existe muito traficante legalizado aqui, políticos que traficam armas, traficam drogas, pessoas que estão em alto escalão da polícia que fazem vista grossa por propina. Então, quer dizer, mas quem vai pagar o pato é o traficante que está na favela, mas não é só ele que permite que isso tudo aconteça. Tá? Mas vamos pensar naquele traficante que está na favela, que lá no topo da favela ele tem uma casa com jacuzzi, com lareira, com churrasqueira e etc. Mas na hora que o bicho pega, ele tem que se esconder lá numa toca como se fosse um rato. Tá? Cito de novo o filme Tropa de Elite, onde o traficante baiano, quando é pego, ele está escondido lá dentro de um alçapão comendo uma marmita, né, literalmente marmita mesmo, no negocinho de alumínio aqui. Então, quer dizer, não há como as duas coisas ficarem juntas. A não ser que sejam esses terroristas legalizados. Eu solto a bomba, mas não fui eu não, eu só dei tudo secreto e tal. Mas, de forma geral, esse terrorista que ela está falando aqui é o terrorista mais impulsivo, mais colérico, mais sanguíneo, que realmente se jogaria no ponto de se explodir pela causa. Não esse terrorista que só fica apertando botões e assinando papéis. Então ela traz aqui como base de compreensão um sentimento de inferioridade e também, olha aqui, incapaz de despertar qualquer interesse digno dos seus coevos, assim, contemporâneos. Então, normalmente é uma pessoa que ela está dissociada do pessoal da sua época. Enquanto o pessoal da minha época tem lá 20 anos de idade, o pessoal tá saindo, tá indo pra balada, vai pra barzinho, não sei o quê. Ele não tá nessa pegada, ele tá em outra, ele já tá segurando arma, ele já tá levantando seus cânticos de guerra e etc, tá? Então, ele normalmente não tem muito o que se vê ali. Pode ser originário, por exemplo, de condição social? Pode. O rapaz que vê o pessoal da idade dele fazendo coisas que ele não pode fazer. Então existe um sentimento de inferioridade, tá? Sempre em graus assim diferenciados, tá? Trazendo para o lado pessoal, minha mãe é professora, então ela conseguiu
na minha infância, ela dava aula, ela conseguiu entrar no colégio objetivo como professora com muito esforço, e aí tinha bolsa. Eu era de escola pública, porque não tinha condições de pagar, mas como ela se tornou professora, tinha bolsa, eu e meu irmão fomos para o colégio objetivo. Então nós fomos como bolsistas, assim, fiquei da quarta série ao segundo colegial lá. E eu era o filho da professora e o filho do engenheiro, mas nós não tínhamos dinheiro. Tá? Não era uma pobreza, mas era uma vida um pouco mais difícil. E eu estudava com o filho do médico, o filho do doutor, o filho do advogado, o filho do empresário, e todos eles tinham rancho, tinham piscina em casa, tinham videogame de última geração, tinha 2, 3 banheiros em casa, televisão. Em casa só tinha uma televisão e só pegava Globo. E um banheiro só de cordinha de puxar, sabe? Então, tinha esse sentimento. Eu me lembro de ter parado de comemorar aniversário em casa porque eu tinha vergonha dos meus amigos virem assim. As pessoas falavam, onde fica o outro banheiro? E eu falava, só tem um. É base do meu orgulho, mas é um sentimento de inferioridade. Porque tem que partir do orgulho para que gere o sentimento. Então, não é que eu era um pobre coitado. O meu orgulho falava mais alto. Eu falei, eu não vou fazer aniversário porque eu tenho vergonha que os meus amigos venham aqui em casa e vejam a casa tudo caindo, a pintura, enquanto eu vou na casa deles, é um negócio de mármore, o outro é tela plana e não sei mais o que. Então, isso em uma escala normal, assim, mas gerou um monte de problema em mim. Então, imagina isso para um indivíduo que às vezes ele já nasce num país que está todo de ruínas, porque bombardearam o país, que ele ouve esses relatos que são verídicos ou não, mas que vão se transformando lendas. As pessoas desceram aqui de helicóptero, botaram fogo em tudo, estupraram nossas mulheres e tal. Então é sangue nos olhos. O sentimento, assim, ele não tá nem aí. O que você tem de um ocidental aqui em São Paulo, Curitiba, ou Juiz de Fora, fazendo aos 25 anos de idade, num sábado à noite, você não tem como comparar com o contexto de um terrorista. Tá? Então, por ele ter esse sentimento que gera nele muita raiva, que gera nele muito ódio, então ele acaba projetando isso. Tá? E a melhor forma de lidar com isso é assim, como no meu caso, eu vou implodir a minha alegria de celebrar aniversários, o cara fala, eu vou explodir esse país inteiro, eu vou matar essas pessoas, eu vou derrubar esse avião, eu vou fazer um regaço, porque aí se essas pessoas não existirem mais, eu começo a me sentir melhor, tá? A Rita coloca, comigo também era assim, casa pequena e pobre, mas sempre teve a figura do amor. É isso aí. Fico me perguntando, a Eliane diz, se o caráter não é prioritário para a conduta do ser. A Estela, os parentes tudo ricos, só na minha casa que não. Também tem essa, né? Então tem que... É difícil, né? Principalmente quando essa geração nova que está vindo aí não, já vem um pouco mais preparada. Mas é difícil. O que mais tem aqui? O terrorista é um psicopata congênito, mesmo que se expresse como portador de equilíbrio que bem disfarça, em razão das peculiaridades de toda uma existência de simulação, na qual esteve assinalado pela covardia e desespero íntimo de saber se não aceito, que é o ressumar do conflito de inferioridade. Tá? Então tem que se citar essa briga entre Oriente Médio e Ocidente, muito mais do que qualquer outra. Se eu não me engano, parece que o Papa lavou o pé de alguns muçulmanos, beijou o pé deles, etc. Nessa tentativa de falar, não, olha, nós respeitamos vocês e tal, porque não pode falar que não. Né? Se você sai daqui do Brasil com as roupas normais que se usam aqui e vai para lá, as pessoas vão te olhar torto na rua, se não te apedrejarem. Só que ao mesmo tempo, se a pessoa vem de lá para cá, ela também é julgada. Se estiver usando um turbante, se estiver usando uma burca, se estiver usando uma barba toda comprida. Então, fica um sentimento de inferioridade. O cara não pode chegar aqui e passar despercebido. Não passa despercebido. Tá? Da mesma forma que um ocidental não passa despercebido lá. Então, estar conectado a isso e ter uma pessoa que chama a outra e fala, não, vem aqui, não tem problema, seria legal. O que seria isso na prática? Nessa situação que eu coloquei dos meus amigos, que eu parei de chamar, se no dia do meu aniversário eles aparecessem no portão de casa sem eu ter convidado e falado, não, nós vamos celebrar o teu aniversário porque você é importante e vai ser na tua casa, porque se você mora aqui, nós podemos ficar aqui também por algumas horas. É essa modificação. Talvez aquilo tivesse falado, puxa, eles não se incomodam. E na verdade quem se incomodava era eu. O que eles queriam era o Guaraná de graça e o brigadeiro.
E a brincadeira que tinha da criançada, a mesma coisa que eu queria na festa dos outros, né? Então, esse movimento do Papa, ele é um movimento interessante, baseado no que ele acredita, mas existem outros movimentos que também podem contribuir com isso, né? Começar a parar de fazer piadinha. Eu, por ter a barba um pouco maior, ouço muito isso. Ah, virou terrorista? Quer dizer, então, isso tem que acabar. Não pode ter esse tipo de gozação, esse estereótipo, porque ele se repete. Então, assim como nós ficamos repetindo esse estereótipo, quem tem barba é terrorista, quem usa turbante é terrorista, lá no Oriente Médio, por exemplo, eles também vão usando estereótipos para definir os ocidentais, e o conflito nunca acaba. Tá? Eu sou muçulmano, eu jogo bomba. Não é por aí. Católico matou um monte de gente, protestante matou um monte de gente, nós tivemos cruzadas, nós tivemos um monte de coisa, nós tivemos pastores que furtam pessoas e deixam elas na miséria, que essas ideias de demônio levam pessoas à loucura e cometer suicídio. Então vamos parar com essa coisa de que o islamismo é uma religião que mata pessoas, ou isso e aquilo. Todas as religiões e seus ortodoxos mataram pessoas. Tá? Então, nem todo muçulmano é ortodoxo, é extremista, nem todo judeu é extremista, nem todo católico é extremista e nem todo espírita é extremista. O principal, a nossa parte é fazer isso, é chamá-los, não significa que eu vou acolher um refugiado dentro da minha casa, mas se eu enxergar um na rua, não olho para ele como se ele fosse diferenciado, não fico julgando, não faço piada, porque isso vai gerando cada vez mais esse conflito. E o que seria essa questão da psicopatia? O antissocial. Muitas pessoas consideram assim, elas falam isso de si. Eu não gosto muito de sair não, eu sou antissocial. Eu já falei isso e repito, não diga isso. Antissocial, na visão psiquiátrica, é psicopata. Porque o anti é aquilo que vai contra. E o que é social é a sociedade. Então, o antissocial é aquele que vai contra a sociedade. Tudo que a sociedade estabelece como valor, ele vai contra. É o cara que passa ouvindo música 2 horas da manhã com a Saveiro aberta. É o indivíduo que trafica. É o indivíduo que faz o contrabando. É o indivíduo que mata. Esse é o antissocial. Porque ele vai contra a sociedade. Tá legal? Então, o psicopata é psicopata. Ele tem uma doença mental. Você pode ter também o sociopata, que ele tem uma doença social. Certo? Então, o psicopata, eu posso nascer psicopata. Tem que ter várias características aí, como ausência, por exemplo, de medo, ausência de determinados sentimentos, embotamento afetivo total. Não tô nem aí, não é um cara que mata porque tem prazer de matar. Ele simplesmente mata. O Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, do filme Hannibal, ele é um exemplo claro de um psicopata. A frieza, a tranquilidade, por isso que está sendo colocado aqui por Joana. Mesmo que se expresse como portador de equilíbrio que bem disfarça, em razão das peculiaridades de toda uma existência de simulação. Certo? Então ele pode ser intelectual, ele pode falar bonito, ele pode ouvir música clássica e ele está lá comendo cérebro, igual o Hannibal fazia no filme. Ok? E o sociopata, ele estaria mais ligado ao indivíduo que adoece em razão de questões sociais. Vamos pensar assim, o psicopata nasce psicopata porque ele tem uma patologia psíquica e ele vai ser psicopata independente do ambiente dele. É interno isso, é afetivo. O sociopata, eu estou resumindo bem didático, não é só isso, tá? O sociopata, ele iria por um caminho assim, de que ele não tem essa doença social, mas ele desenvolve ela. A criança que nasce ali na favela, por exemplo, e vê alguns policiais, porque alguns são, nem todos são, não tem que ter esse ódio da polícia. Alguns policiais entram, eu vou dar uma geral na tua mãe, vou pôr teu pai de cabeça para baixo no chão, vou humilhá-los e tal. Não tem nada, então tô indo embora. E ele vai desenvolvendo, assim, socialmente falando. Aí ele sai lá da favela no Rio de Janeiro, desce pro Leblon para pegar uma praia e vai, você não é bem-vindo aqui, moleque. Sai daqui, ô seu pobre, e não sei o quê. Então a sociedade vai adoecendo ele. E chega um ponto que ele se revolta. Então, quer saber? Eu vou sair matando todo mundo. Aí você tem um sociopata. Tá? Então, o sociopata, ele costuma ser mais agressivo do que o psicopata. Porque ele foi gerado pela sociedade, pela exclusão, ou pela inconformação dele, ou pelo orgulho dele, ele se revolta, então ele vai contra a sociedade. O psicopata não, é um movimento psíquico dele que alguns
alguns mecanismos de defesa são tão ativos que ele se desliga. Não tem remorso, não tem culpa, não tem medo, então ele não tem problema de estuprar, ele não tem problema de matar. O serial killer costuma ser um psicopata, porque ele tem que fazer muito bem planejado como ele vai matar, onde ele vai matar e etc. Diferente de uma pessoa que é um mero assassino, assim, que só está com raiva. Então aqui ela diz, nem todo terrorista é um maluco que vai sair gritando. Pode ser um cara de terno e gravata, com cabelinho com gel para trás, jantando calmamente, mas no seu interior ele é um terrorista. Tá? Com base no conflito, no complexo de inferioridade, segundo Joana. Seguindo. Naturalmente, como decorrência da sua insânia, pode fomentar o surgimento de outros portadores dos mesmos sentimentos de perversidade, trabalhando a infância e a juventude, materiais humanos muito próprios, mediante os processos da lavagem cerebral, induzindo a ódios irracionais e necessidade de destruição, que se iniciam pela perda do sentido existencial, que somente possui significado até o momento de alcançar a sua meta destrutiva. Então, naturalmente, ou seja, é um processo natural de fazer isso. Vamos trazer para os nossos psicopatas e terroristas, porque você desviar, por exemplo, o dinheiro de uma previdência para levar o teu cachorro de helicóptero no veterinário, isso é uma psicopatia. Pessoas vão morrer de fome por causa disso. Famílias vão se desestruturar por causa disso, e você não está nem aí. Então, o que o indivíduo faz? A mesma coisa que todas as militâncias vão tentando fazer, doutrinações nos jovens. Então, onde que esse jovem vai ser doutrinado? Pode ser na escola, pode ser num grupo, pode ser no exército, pode ser onde for. Ele vai passar por uma lavagem cerebral. Então, veja, como decorrência da sua insânia, o terrorista pode fomentar o surgimento de outros portadores dos mesmos sentimentos de perversidade, trabalhando a infância e a juventude mediante os processos de lavagem cerebral, induzindo a ódios irracionais e necessidade de destruição, que se iniciam pela perda do sentido existencial, que somente possui significado até o momento de alcançar sua meta destrutiva, que seja as virgens, como eu coloquei aqui. Para que você está vivendo? Ninguém gosta de você, as pessoas te odeiam, você vai para a Europa, as pessoas te odeiam, você vai para os Estados Unidos, as pessoas te odeiam, o que você está fazendo aí? Aí vem, por exemplo, o doutrinador político aqui no Brasil, o jovem lá, idealista, que quer ser um político honesto, aí os cabeças de dinossauro chamam ele para o canto e falam, você está querendo, todo mundo rouba, se você tentar ser honesto vão te matar numa emboscada, é só um pouco de dinheiro que você desvia, aí você pega esse dinheiro e faz obra assistencialista e tal, aí o cara vai falando, é verdade. Aí o cara rouba o dinheiro ali, vai fazer um assistencialismo, aí o outro chega para ele. Se você fizer assistencialismo, vão querer saber de onde você está tirando dinheiro, guarda isso escondido, rapaz. Vai acabar envolvendo um monte de gente e tal. Quando você vê, você tem uma doutrinação de corruptos que acontece ou pela coerção ou pela lavagem cerebral, mas principalmente nesse sentido. Por que você está se preocupando com as pessoas? Olha o que a vida te deu, injustiçado que você foi, aproveita essa chance que está aqui, pega esses 10 mil aí, fica quieto, pega esses 100 mil e fica quieto. Tanta coisa que você fez pelos outros, aí o cara fala, é verdade, eu fiz coisa pelos outros mesmo, e ele aceita. Então isso começa em todos os sentidos, porque um psicopata sozinho, ele vai conseguir no máximo ser um serial killer, vai matar 7, 10 pessoas, o que não é pouca coisa, mas em dado momento será descoberto. Agora um psicopata que arregimenta um exército, esse consegue criar vários holocaustos. Vários. Inclusive, nós, no Brasil, estamos em meio a um holocausto da miséria. Tá? Que as pessoas brigando entre si, se odiando, defendendo partidos políticos como se fossem times de futebol, porque estão doutrinadas, porque entendem que aquele preceito que ela concebe é o único que existe e todos os outros estão errados. E se eles estão errados, eles não servem para nada. Não serve para namorar, não serve para casar, não serve para ser amigo, não serve para coisa nenhuma. Porque tem um ódio fomentando isso tudo, que é do sentimento de inferioridade. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente. Não fique buscando terroristas só nessa imagem muçulmana da coisa. Tá? Tem terroristas ao nosso redor o tempo todo. O prefeito da tua cidade pode ser um terrorista, né? Porque ele está causando aí uma seleção de pessoas para tirar dos outros e deixar as pessoas nesse terror. Eu vou ter emprego ou eu não vou ter emprego? Eu vou ter dinheiro ou eu não vou ter dinheiro? Eu vou conseguir ou eu não vou conseguir? E aí as pessoas vão entrando em processos de adoecimento.
O psicopata necessariamente não mata? Este é o a Shirley pergunta. O psicopata necessariamente não mata? Esse é o ponto. O matar para o psicopata não é uma função diferente de qualquer outra. Então, não é que ele mata porque isso é um princípio da psicopatia. É porque não existe o sentimento que o impediria, um empático, de matar. Matar para ele é uma coisa assim: eu estou andando na rua, eu estou com pressa e você atravessa a rua, eu vou passar por cima de você e não vou prestar socorro, porque eu não ligo. A minha preocupação é chegar no meu compromisso. Tá? Então, o matar ele é muito mais do sociopata, na raiva que ele tem de descontar, do que do psicopata. Não é o matar em si, é o que precisa ser feito para que a necessidade dele seja satisfeita. Se isso incluir matar, ele vai matar. Mas não é diferente para ele o matar do que comprar pera na feira. Não tem o remorso, não tem a conexão com a dor do outro. Tá? Por isso eles podem ser também torturadores, eles podem ser estupradores, porque não tem essa noção de dor e de sentimento. Tá? É a psicopatia. Tem um filme inspirado em quadrinhos que se chama Sin City, Cidade do Pecado, com o Bruce Willis. E neste filme tem vários personagens psicopatas, mas tem um que chama muita atenção, porque ele tem deformações genéticas em razão de tratamentos que ele teve que fazer. E a psicopatia dele é que ele só tem excitação sexual com mulheres que estão sendo abusadas e gritam. Tá? Se a mulher não grita, ele não tem. Então, quer dizer, é isso que eu quero dizer. Não é a coisa em si. Eu vou matar, eu vou estuprar, ou isso, aquilo. Isso não existe. O que existe é, eu tenho uma necessidade, e esta necessidade precisa ser satisfeita. E para satisfazê-la, eu vou remover tudo que está no caminho. Sejam vidas, animais, pessoas, ou o que quer que seja. Tá? Tem, em todos os locais tem psicopata. Tem psicopata na polícia, no crime, tem psicopata dando aula, tem psicopata como médico, tem psicopata psicólogo, tem psicopata desempregado, né? Que não dá para saber quem é. A pessoa pode estar ali ao seu lado o tempo todo. Teve um caso recente, recente essa semana mesmo, a garota da igreja se colocou como voluntária para ajudar um senhor que morava no sítio, analfabeto, foi lá na fazenda do cara, no sítio do cara, na chácara, sei lá, pobre ele, e ajudou ele, alfabetizou ele, e aí ele amordaçou ela, estuprou ela e matou ela. Tá? Quer dizer, o que explica isso? Ela sai do seu movimento, faz um movimento dela, que na cabeça dela, eu vou ajudar uma pessoa, porque eu sou cristã, vou ensinar esse indivíduo a ler e a escrever, e aí em um desses encontros, ele faz isso com ela, tortura, estupra e mata. Então, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa. A Maria Emília pergunta se a psicopatia pode ser uma consequência de traumas na infância. Então, pode e não pode. Pode já ser inato, né? Já pode nascer como uma tendência do espírito, assim, em razão de traumas anteriores. Mas a psicopatia é sempre a emergência de mecanismos de defesa em razão de traumas baseados em sentimentos de inferioridade, onde o indivíduo desligou-se das emoções porque falou, quer saber? Chega. Mas não essa coisa de antes eu sofria, agora eu sou fria. Não é essa coisa de Facebook, não. É um movimento interno, é um movimento de complexo, é um movimento de arquétipo que o faz chegar num ponto em que ele fala, eu não me importo mais. Eu tentei amar, eu sofri. Eu tentei ser bom, eu sofri. Então agora, quer saber? Eu não vou mais fazer o bem. Essa garota, por exemplo, que passou por essa situação, ela tem esse resquício. Ela pode chegar do outro lado com muita raiva. Eu fui fazer as coisas por Jesus, eu fui fazer as coisas por Deus, eu fui fazer as coisas pela igreja, olha o que aconteceu comigo, quer saber? Não quero mais saber de nada. Ou ela pode falar, não, tudo bem, é parte do processo, vou perdoá-lo. Mas são essas várias situações onde o indivíduo vai se sentindo inferiorizado, traído, humilhado, ridicularizado, que vão criando nele uma capa que o impede de ter acesso aos seus sentimentos e, por consequência, não consegue projetar o sentimento do outro, então a empatia não existe e aí ele vive de maneira fria. Não é que ele não tenha sentimentos, eles estão solidificados em razão de excessivos traumas e dores que ele não soube lidar.
Pode acontecer de uma criança, mas pode já ser oriundo do espírito. Seguindo. Incapaz de amar, porque se sente ancestralmente odiado, desenvolve perturbação do discernimento, por meio de cuja óptica os acontecimentos e as demais pessoas são todos adversários que devem desaparecer quando também ele sucumbirá. Vejam, a psicopatia é parte do que nós estamos vendo aqui. Isso que Joana está falando é do terrorista, não é um estudo sobre psicopatia. Por isso, essas inflamações enérgicas das emoções também aparecem. Tá? Por quê? Porque pode existir esse indivíduo que chegou a isso pela raiva. Ele tem o sentimento, mas o sentimento é ódio. O psicopata que nós estamos falando anteriormente aqui é o que não tem acesso ao seu sentimento, não se deixa influenciar pela afetividade. Ele tem necessidades que são primitivas. Eu estou com fome, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu estou com fome, eu quero comer, mas a loja de conveniência está fechada. Eu posso pegar uma pedra e arrombar essa loja, pegar o que eu quero e ir embora. Né? É a necessidade dele que tem que ser satisfeita. Tá? Aqui, como nós estamos falando de terrorista, existem aqueles que são psicopatas, existem os que são sociopatas e existem os que são meramente fanáticos, que gostaram da causa e foram para cima. Assim como você tem brigas de torcida de futebol, que às vezes uma pessoa morre, são pessoas que jamais matariam outra no mano a mano. Mas como elas estão no coletivo, um cara vai lá e dá um chute, outro vai lá e dá um soco, a soma de todas as agressões leva o indivíduo ao óbito. Então, a mesma coisa pode se dar no terrorismo. Tem muito que está lá, o discurso é bonito, a retórica é bonita, o indivíduo consegue convencê-lo, lava a mente dele, incita nele o ódio, porque todos nós temos o ódio dentro de nós, né? É o adoecimento do amor, mas é uma energia muito pesada, então incita o ódio. Dentro de você tem um ódio. Se eu for cutucando com a varinha certa, esse ódio vai aparecer. Como você o manifesta e o quanto de ódio você tem, varia do grau de evolução de cada um. Para algumas pessoas, um palavrão já é, nossa, nunca vi essa pessoa falar palavrão. Para outras é o estrangulamento. Tá? Mas é falando, pode ser, por exemplo, eu vou falar, mas seu filho é feio, hein? Que bebê feio. Olha que coisa horrorosa esse bebê, não acredito que você teve um filho tão feio. Ou então, mas que gatinho feio esse que você tem, olha que gato horroroso. O pessoal fala, não fala do meu gato não, o que você está pensando? Não fala do meu filho não, o que você está pensando? Então, é nesse sentido, tá? Falar da mãe do outro ajuda muito a trazer essa coisa odienta, né? O quanto de ódio o indivíduo tem. Quer dizer, tá lá. E o que esses manipuladores fazem? Eles sabem como alcançar esse ódio. Eles sabem as privações que os garotos têm. E aí eles atacam nisso. Né? É muito mais homem do que mulher que costuma fazer terrorismo. É verdade que os psicopatas geralmente são muito inteligentes? Não é que os psicopatas são muito inteligentes, né? Esse resfriamento da emoção, ela costuma se dar pela razão. Então, o indivíduo que desenvolve muito intelecto e pouco a moral, ele tem maior chance de se blindar da sua afetividade. Mas existem psicopatas que não são tão inteligentes. O problema é que eles não alcançam grandes voos, porque eles são pegos muito rápido, justamente pela falta de inteligência. Fica claro isso? Um psicopata inteligente, ele sabe onde tem uma câmera de segurança, ele sabe o que é impressão digital, ele sabe como funciona a polícia, então ele vai fazendo a coisa com calma. O psicopata que não é inteligente, ele pega a garota, leva ela lá para o meio do mato, estupra ela e depois sai andando sem perceber que foi filmado. Tá? Então, não é que só exista um ou outro, mas o indivíduo que se desenvolve moralmente, dificilmente ele será um psicopata. Então, é por isso que a psicopatia está mais associada a intelectuais. Tá? Porque é o intelecto que blinda isso, como se a sua mente dissesse assim, olha, Lenice, por que você vai ficar sofrendo? Para de sofrer, as pessoas não gostam de você, você faz tudo certinho, só sai perdendo. Você é honesta, as pessoas não são. Aí a tua mente te convence, depois de muito tempo, depois de algumas encarnações e eventos traumáticos, você fala, é verdade. Tá? Então essa verdade se interioriza e aí a sua afetividade é blindada. E com isso a empatia morre. Incapaz de amar porque se sente ancestralmente odiado, é isso que eu quero ajudar a quebrar aqui. O garotinho já nasce muçulmano e já nasce terrorista? Não, deixa ele ser uma criancinha. Desenvolve perturbação do discernimento.
por meio de cuja ótica os acontecimentos e as demais pessoas são todos adversários que devem desaparecer, quando também ele sucumbirá. Aqui nós temos, por exemplo, um indivíduo que joga uma bomba e se explode, que joga um caminhão para cima e é preso. Quer dizer, eu vou destruir vocês, mas eu vou também. Como que você argumenta com um indivíduo desse? Pega um jovem que está lá no auge da sua necessidade sexual, em um país onde as mulheres são colocadas em segundo plano se comparado a outros, mas muitas gostam disso, então não significa que todas sejam oprimidas, certo? Mas elas cobrem a cabeça, elas cobrem o corpo, e isso é uma opressão. Tudo bem, as freiras também andam todas cobertas, inclusive a cabeça, e nem por isso as pessoas estão lá lutando para que elas possam andar de biquíni. Tá? Então, são escolhas que as pessoas fazem, elas têm o direito de fazer as escolhas que bem entenderem. O ponto é que você tem um indivíduo, ele está lá numa sociedade onde as mulheres estão com o corpo todo coberto, a sexualidade fica à flor da pele, se aparece um calcanhar para eles, aquilo já é sedutor. Aí vai essas projeções que se tem de televisões ou de imagens das modelos ocidentais, ou europeias ou asiáticas também, orientais, enfim, em roupas de banho, aquilo vai fomentando no indivíduo uma coisa que ele não pode ter. Essas mulheres aí você nunca vai ter. Essas mulheres não gostam de muçulmano, essas mulheres não gostam de nós, essas mulheres não ligam para nós. Então, se você fizer isso, você encontrará 70 mulheres que serão tuas. Aí ele fala, lógico que eu vou fazer. É lógico que eu vou fazer. É mais difícil, então, convencer uma mulher nesse sentido, porque é difícil que você tenha um espírito num corpo feminino que pense, eu quero 70 homens. Tá? Não tem essa cultura reprodutora. Fica claro? É uma cultura reprodutora, de que o homem, quanto mais mulheres ele ficar, melhor para ele. E a mulher, quanto mais homens ela ficar, pior para ela. Então, como isso já é ancestral, mesmo no Ocidente, lá fica pior ainda, né? A mulher não tem dentro dela um desejo de ter estes 70 homens como uma coisa, eu mataria por isso. Tá? Então, por isso que é mais fácil você convencer rapazes a produzir esse tipo de conflito. Então todo mundo é adversário, tudo é ódio. Tem um documentário muito bom, eu não lembro agora o nome, tá? Eu sei que ele está no YouTube, que mostra, um documentário mesmo, feito com o pessoal do Estado Islâmico, filmado o dia a dia deles, acho que até já citei isso, mas agora eu reforço, e tinha inclusive dublado, são 8 partes de 10 minutos cada uma, acho que tem 1h30, 2 horas no total, que mostra já as criancinhas de 8, 9 anos empunhando armas assim, falando, nós vamos matar os americanos, nós vamos matar os europeus, eles vieram aqui estuprar nossas mulheres, agora nós vamos lá estuprar as mulheres deles, assim, já convencidos. Então não fica pensando que nós vamos dialogar com esses indivíduos, não tem diálogo não, ele te odeia. Esse indivíduo, ele quer te matar, porque esse indivíduo não tem mais nada dentro dele que não o puro ódio. Se vocês conseguirem encontrar, infelizmente eu não lembro o nome, eu sei que não ajuda muito, mas é um documentário muito bom, que mostra como eles organizam as coisas, como eles colocam as pessoas na rua, me dá isso aqui não é teu, vai para sua casa, toque de recolher, é pesado, é punk a coisa mesmo, conviver lá. Mas nem todo mundo que está lá compactua com isso. Assim como nem todo mundo que está na favela compactua com o crime. Tem gente que só quer sair de casa para trabalhar, e tem bala correndo para todo lado, e bala perdida, e isso e aquilo, né? Então é chato ficar com esse preconceito de que todo mundo que está lá, e todo muçulmano é terrorista, toda pessoa que está na favela apoia o tráfico e etc. Não é bem assim. Continuando. A sua fidelidade tem uma existência precária e veloz, mantendo-se enquanto a serviço da loucura que desenvolve, apresentando-se sempre desconfiada e insegura, porque não possui resposta emocional equivalente, nunca se entregando a outrem, por mais que encontre receptividade e afeição. Sua fidelidade tem uma existência precária e veloz, mantendo-se enquanto a serviço da loucura que desenvolve, apresentando-se sempre desconfiada e insegura, porque não possui resposta emocional equivalente, nunca se entregando a outrem, por mais que encontre receptividade e afeição. Por quê? Não confia. Nem nas relações do dia a dia, não vai ter uma namorada, casar e ter filhos, nada disso. Qualquer coisa já é motivo, porque ele está numa loucura.
e, ao mesmo tempo, a fidelidade à ideologia terrorista. Tá? Então, o terrorista sabe disso, o cabeça. Nós temos que fazer essa galera amarrar bomba no corpo e explodir avião em prédio o mais rápido possível, antes que eles percebam que isso aqui não tem fundamento. E aí morrem. Ah, mas e os que não morrem? Os que não morrem viram cabeça. Ou você acha que o Osama Bin Laden iria pilotar o avião e jogar ele nas Torres Gêmeas? Não ia. Porque esses caras não querem morrer. Eles querem convencer os outros a morrerem. Eles já saíram da fidelidade da loucura, desta loucura, e eles compreenderam que isto é uma forma de controle, de poder. Então agora eles seduzem os mais jovens a se explodirem por eles. Ah, eu estou insatisfeito com o Cristo Redentor, eu preciso de que alguém exploda o Cristo Redentor. E aí ele convence alguém a fazer isso. Onde já se viu uma imagem daquela cristã, daquele tamanho, nós temos que derrubar aquilo. Aí o indivíduo fala, é verdade, o Cristo Redentor não tem que estar em pé, não. E aí o indivíduo explode. Tá? Então é por isso que esses que passam esse estágio de loucura e percebem que, para que eu vou me explodir? Para matar algumas pessoas lá e daqui a pouco ainda vira um memorial e ninguém liga mais para isso. Eu não, eu quero ficar vivo. Aí ele começa a arrebanhar pessoas para fazer esse trabalho, porque ele não vai fazer. Eles acreditam tanto na ideologia deles, como eu disse, eles se escondem em cavernas lá no meio do deserto para não ser achados. Enquanto nós temos os exemplos de Cristo, por exemplo, que aceitou a crucificação sem reclamar, e Sócrates que aceitou o seu julgamento de morte sem reclamar. Essa é a diferença dos espíritos superiores para os inferiores. Os superiores vão até o fim nas suas crenças. Os inferiores correm o máximo possível quando são confrontados. Continuando. O terrorista, qual ocorre com o ditador, o sicário, o vândalo, tem existência tumultuada, que é sempre encerrada por homicídio violento ou mediante o suicídio ominoso, inqualificável, glossário, ominoso, infeliz, maligno, nefasto. A Aline Mariani assistiu o documentário que eu falei, é isso mesmo, até na TV os comerciais estão incentivando a acabar com os Estados Unidos. É isso. Aí a pessoa pensa, mas o que eu tenho com isso? Eu não sou nos Estados Unidos, para eles todos somos Estados Unidos. É este o ponto aqui. Da mesma forma que para o indivíduo, toda pessoa que está no Oriente Médio é muçulmana e terrorista, para eles, quem está no Ocidente tem cara de branco ou de negro, que não é uma pessoa com cara africana ali, é americano e pronto. Então não tem dessa. Não, brasileiro a gente gosta. Não existe isso. Tá? Não existe. É um movimento de ódio muito maior. Não fica achando que você vai lá de missionário falar com esse pessoal. Como eu disse, você vai falar com os muçulmanos, você vai falar com o pessoal que mora lá, de boa, mas não fica achando que você vai chegar lá no Estado Islâmico e ganhar o Prêmio Nobel da Paz conversando com eles, sendo alguém da América do Sul, não. Pode até acontecer, mas eu não arriscaria. O terrorista, qual ocorre com o ditador, o sicário, o assassino, né? Nós já vimos aqui o sicário, aquele tipo de punhal um pouquinho torto, né? O vândalo tem existência tumultuada, que é sempre encerrada por homicídio violento ou mediante suicídio infeliz, inqualificável. Ou mata ou morre. Ou mata ou morre. A Nair Belo falava uma frase assim, né? Ou eu mato ou eu morro, ou corro pro mato ou corro pro morro. Me escondo no mato ou corro pro morro. E o terrorista é a mesma coisa. Ele mata ou morre, mas quando a coisa começa a apertar para ele, aí ele corre desesperadamente. Tá? Não vai ficar lá, não, eu vou lutar pela minha causa e tal. Quem se lembra do filme Coração Valente, do Mel Gibson, William Wallace, quando ele representa os escoceses querendo se separar do Estado britânico, do Estado inglês, né? E ele é torturado no final, naquela máquina que vai esticando a pessoa, e eles falam, renegue, renegue, e ele fala, não, eu vou até o fim, e ele morre gritando liberdade, porque ele ia até o fim. É disso que eu estou falando aqui. Isso é um mártir. Osama Bin Laden, Saddam Hussein, são covardes. Tá? E qualquer indivíduo do Ocidente que tenha feito o mesmo, são covardes. Certo? São exemplos assim de espíritos inferiores. Hitler, covarde.
tá? Não tem muita prova disso, tal, mas existe a suspeita de que ele se matou para não ser morto, tá? Então, quer dizer, são covardes. Os indivíduos que nós seguimos aqui, que nós estudamos aqui, são aqueles que aceitaram o seu destino e continuaram lutando por aquilo em que acreditavam, mesmo diante de injustiças. Se não tiver esse patamar, que é um padrão de espírito superior, já desconfie. Se o indivíduo, na hora que o galo canta, nega Cristo 3 vezes, como Pedro, então nós não estamos falando aqui de alguém convicto. Nós estamos falando de alguém covarde. São vários terrorismos, assim, no dia a dia. Coração Valente foi o primeiro filme pelo qual me apaixonei. Isso aí, Maria. É por isso que nós do bem temos que ser mais ousados e arrebanhar pessoas para o bem? Pergunta o Bruno. A diferença é que você arrebanha pelo exemplo, né? Não pela demagogia e nem pelo discurso falacioso ou pela lavagem cerebral, mas pelo exemplo, sendo convicto. Mas não, não sei, não tenho certeza, convicto. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Não adianta eu chegar, por exemplo, para Carol Souza e falar assim, olha, você tem que amar as pessoas, você tem que amar os seus inimigos, né? E depois ela me vê xingando uma pessoa na rua, né? Porque atravessou na minha frente. Então, quando eu falo o exemplo, você não precisa falar nada, mas se você der o exemplo e esse exemplo se mantiver nos momentos de coerção, porque a vida também vem te coagir, a vida vem te testar. E se nesse momento você não se mantém, você também é o covarde que está sendo citado aqui. E esta covardia é a inferioridade do espírito. Não, eu vou ficar firme. Falar tudo isso aqui muito bonito e depois sair na rua xingando pessoas. Né? Fazer palestras maravilhosas abraçando todo mundo e depois chegar em casa e bater no filho. Na hora que eu preciso ser testado, na hora que eu sou convidado a colocar à prova se eu realmente acredito naquilo que eu estou pregando, se eu não o faço, eu sou muito mais Osama Bin Laden do que Sócrates. Eu sou muito mais Saddam Hussein do que Jesus. É doloroso escutar isso. Mas se eu não fizer essa limpeza de falar, não, peraí, né? Eu preciso ter muita certeza das convicções que eu tenho antes de sair por aí falando delas no microfone ou antes de sair postando elas em redes sociais, porque senão a sociedade cobra, a vida cobra e, por último, a consciência cobra. E nós sabemos que uma consciência pesada é um caminho para a perdição. Isso, o Weber, não sei se não tem a foto aqui, coloca, Mussolini e Gaddafi foram terroristas, tentaram fugir e foram mortos. Vários, né? Vários, assim, tentaram sair correndo. Continuando, são também terroristas aqueles indivíduos que, não obstante desconhecidos, espalham o medo, aproveitando-se das situações aflitivas para os demais. Aqueles outros que geram insegurança de qualquer natureza. Também os ricos que exorbitam no comércio, submetendo os grupos humanos sem recursos ao seu talante e arbítrio, desejo. Esses vis caluniadores que promovem o ódio. Todos aqueles que permitem extermínios mediante assassinatos inconcebíveis. Os assaltantes inconsequentes e maus que espalham o pavor. Os estupradores perversos e não poucos indivíduos que, apesar de fazerem parte da sociedade, encontram-se enfermos em estado grave. Terrorista, tudo isso, segundo ela. Os ricos que exorbitam no comércio, vis caluniadores que promovem o ódio. Nós temos isso no país. Nós temos figura aqui no Brasil que ficam assim, a culpa é dos ricos, a culpa é de não sei o quê, a culpa é dos brancos, a culpa é dos negros, a culpa é da direita, a culpa é da esquerda, a culpa é isso e aquilo. Esses indivíduos são terroristas. Vamos invadir, vamos colocar fogo, vamos derrubar tudo, nós vamos fazer pela força, nós vamos fazer revolução. Esses indivíduos que sobem lá
no trio elétrico e ficam falando no microfone, incitando as pessoas a odiarem outras, esses indivíduos são terroristas. Mas veja se esses indivíduos não possuem uma legião de defensores. Se nós formos pegar exemplo de direita e de esquerda aqui no Brasil, nós temos o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro. E quem gosta do Lula odeia quem gosta do Bolsonaro. E quem gosta do Bolsonaro odeia quem gosta do Lula. E quem convenceu esses indivíduos a isso? É só fazer o pensamento. Onde isso poderia levar? Onde isso poderia trazer o indivíduo? Tá? Então, hoje nós temos um controle, por exemplo, da polícia militar, que você não tem manifestações ao mesmo tempo no mesmo local. Mas eu quero levá-los a pensar dessa maneira. Tá? Existiram manifestações com mais de 1 milhão de pessoas acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. Então, vamos pensar que 500 mil indivíduos que são fanáticos pelo Lula e 500 mil que são fanáticos pelo Bolsonaro marquem de se encontrar na Avenida Paulista sem um saber do outro, e de repente esses 500 mil se encontrem lá, o que você vai ter? Isso não é terrorismo? E o Bolsonaro e o Lula nisso estarão sujos de sangue? Não, não estarão nem lá. É disso que eu estou falando. Então esse movimento de incitar o ódio, de falar odeie esses porque eles são isso, odeie esses porque eles são aquilo, dividir, subdividir em grupos, para qualquer que seja, é muito perigoso e é uma manifestação de terrorismo, e nós temos isso no Brasil. O Brasil está um barril de pólvora com vários indivíduos tentando acender. É que até agora nenhum isqueiro funcionou, mas a hora que algum isqueiro funcionar, nós vamos ver a coisa pegar fogo. E fora do Brasil, nós temos, por exemplo, o ditador que está na Coreia do Norte e já disse que se alguma bomba ou algum tiro for lançado na direção da Coreia do Norte, ele vai soltar as bombas atômicas que ele tem. Tá aí, ó. Tá para acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas se nós formos ficar pensando que terrorista é o indivíduo que amarra bomba no corpo e se joga no outro apenas, nós vamos nos esquecer desses terroristas que estão aqui fazendo lavagens cerebrais o tempo todo, convencendo as pessoas a odiarem os adversários e a fanatizarem eles, enquanto eles não se sujam. Tá? Eu citei exemplo de Lula e de Bolsonaro justamente para que fique, ó, esquerda e direita, eu não estou falando de uma ou de outra, mas é óbvio que isso está acontecendo. Tá? Então eu tenho consciência que quem está de um lado e quem está de um outro provavelmente não gostou do que eu falei, né? Um vai me chamar de coxinha, o outro vai me chamar de mortadela, mas não tem problema, né? Eu não estou aqui para politizar, eu estou aqui para desconstruir. E se nós não percebermos que isso está acontecendo, vai ser muito perigoso. Assaltantes inconsequentes e maus que espalham o pavor, estupradores perversos e não poucos indivíduos que, apesar de fazerem parte da sociedade, encontram-se enfermos em estado grave. Então, já começou aqui no chat, apareceu, né? Mas, enfim, eu sabia que isso aconteceria. Né? Eu gostaria, assim, que nós nos atêssemos aos exemplos para o conceito do terrorismo. Tá? As defensorias de partidos políticos não são bem-vindas aqui no chat, tá legal? Porque isso aqui são opiniões pessoais, cada um tem a sua, né? O que eu estou trazendo existe um extremismo, existe uma fomentação de ódio, só não vê quem não quer. Eu não estou dizendo que um seja bom ou que outro seja ruim, e também não vou tolerar esse tipo de comparação, esse tipo de piada no chat aqui, tá? É que isso fique bem claro. O estudo aqui é de outra linha, é de outra abordagem, mas não dá para também tapar o sol com a peneira e ficar falando só de Oriente Médio, de Estados Unidos, quando nós temos aqui na nossa frente um exemplo para ser dado. Ok? Aqueles outros que geram a insegurança de qualquer natureza, terror psicológico, você pode estar fazendo isso no seu lar, seu filho morre de medo de você. Tem criança que ela está brincando, ela escorrega, machuca o joelho, ela não quer voltar para casa porque ela sabe que vai apanhar do pai. Isso é terrorismo psicológico. A esposa que às vezes sai com o carro, dá uma ralada no carro e fala: eu não vou voltar para casa, senão meu marido vai me matar. Olha o que é isso. Às vezes a criança fala: eu tirei uma nota baixa na escola, minha mãe vai me matar. Isso é terrorismo.
É óbvio que você não vai matar o seu filho por causa de uma nota, mas ele pensar que isso é possível é porque o ambiente foi construído dentro dele. Essas coisas de falar, eu vou sumir, hein? Oh, vontade de matar você, seu moleque. Essas coisas não se fala, porque isso é terrorismo psicológico. Então, se você é um chefe ou uma chefe de família, um líder de família, é uma pessoa que está no seu núcleo familiar e fica causando esse terror nas pessoas, porque você tem dinheiro, a qualquer momento eu posso te mandar embora, hein? Eu sumo daqui, você vai ficar na miséria. Também é uma forma de terrorismo, também não é bem visto pela espiritualidade. Seguindo. É isso aí, Daniel. O terrorismo psicológico é horroroso. Ah, se você terminar comigo, eu vou te matar, hein? Eu te acho, eu te mato. Terrorismo. Continuando. Caso se permitisse terapia própria, o terrorista desenvolveria o sentimento do amor nele existente, mas não cuidado. Conseguindo ultrapassar o nível de hediondez para o da fraternidade, saindo da consciência de sono para outro patamar de lucidez, de despertamento. Não é isso? Então, o que Joana está dizendo? Ela está confirmando aquilo que eu disse. Dentro dele existe o amor, só que esse amor está bloqueado em razão de muitos traumas, ele foi muito ferido. E nós já estudamos a projeção de sombra. Então, todo esse ódio que ele projeta é todo o ódio que ele foi ensinado. Ele aprendeu a ser esse ódio. É só você pegar um animal, por exemplo. Se você pega um pitbull e ensina ele a avançar, ele vai avançar. Mas existem pitbulls que são totalmente dóceis e bobões, assim, ó, fica de barriga para cima com a língua de fora. Dá para a criança deitar no peito dele e ele não faz nada. Por quê? Porque foi ensinado. Então, o que tem dentro de um terrorista não é um espírito que não tem mais condições e que já pode deletar. É um espírito que sofreu muito por algum motivo, que o seu orgulho não lhe permitiu significar aquilo, que ele transformou aquilo em ofensa pessoal e agora essa revolta toda precisa sair. Tá? O que ele absorveu do mundo? Só o ódio, porque ele recebeu amor também. Ninguém recebe só ódio. Ele recebeu amor em algum momento, mas ele só registrou o ódio. Portanto, agora ele só tem ódio para dar. Mas, se fosse colocado em terapia, lógico que a terapia dita aqui não é vamos fazer uma sessão de terapia e você vai sair bom. Muito tempo, ele conseguiria trazer de volta esse amor que está lá dentro. Tá? Tem uma palestra minha já antiga que chama o amor escondido nas sombras, a libertação do self. E é justamente essa temática. O amor escondido nas sombras, ou seja, ele está lá dentro, mas ele está escondido na sombra. Porque quando veio a luz, foi humilhado. Eu falei que amava, ela me chamou de ridículo. Eu falei que eu queria, falaram que eu sou um tonto. Então meu amor não vem mais à luz, ele fica na sombra. Quando o amor fica na sombra, o que vem à luz é o ódio. Então existe amor, mesmo dentro de um psicopata e de um terrorista. Porque dentro de todos os espíritos existem a centelha divina é amor e todo espírito possui Deus. Continuando. Ainda nesse caso, defronta-se um self em manifestação primitiva, com todas as expressões de beleza soterradas no inconsciente pessoal, que se transferem de uma existência física para outra sob ódio incoercível, em razão de alguma injustiça ou calamidade vivenciada e não absorvida pela razão. Ainda nesse caso, defronta-se um self em manifestação primitiva. É diante disso que estamos. Com todas as expressões de beleza soterradas no inconsciente pessoal, em razão desses traumas, que se transferem de uma existência física para outra sob ódio incoercível, em razão de alguma injustiça ou calamidade vivenciada e não absorvida pela razão. Entenderam? É isso. Com outras palavras, é isso. Alguma injustiça ou calamidade que ele não absorveu pela razão, não compreendeu que tinha que passar por isso, não aceitou, tornou-se terrorista. Por exemplo, eu posso receber um diagnóstico de câncer.
E aí eu fico falando para minha família, eu não aguento essa vida, eu vou me matar, hein? Se esse câncer não for curado, eu vou me matar. Eu estou fazendo um terrorismo, porque eu não soube lidar com o câncer que me acometeu em razão da causa e efeito. Por algum motivo eu gerei esse câncer. E agora, como eu não sei lidar com isso pela razão, e eu fico apegado apenas à raiva que eu tenho dessa condição, eu fico fazendo terrorismo para comigo mesmo e para as pessoas, ameaçando me matar. Foi só um exemplo bem fraquinho, tá? Continuando. O amor que a humanidade lhe ofereça será a terapia mais segura para diminuir-lhe a angústia. Ao invés do revide pelo ódio, que mais lhe aguça os instintos repressores, o amor alcança-o suavemente e deixa de lhe vitalizar o ressentimento contra a sociedade, que o torna herói de fancaria, insignificante, mas hediondo, atormentado e desditoso. Glossário, fancaria, trabalho grosseiro, mal acabado, visa apenas o lucro. O amor que a humanidade lhe ofereça será a terapia mais segura para diminuir-lhe a angústia. Aqui entra o que o Papa está fazendo. Ele está dando um exemplo. É lógico que ele não vai ter como beijar o pé de todos os muçulmanos, mas ele está dizendo, olha, se eu cheguei ao ponto de lavar o pé desses indivíduos e beijá-los, será que você não pode, pelo menos, parar de olhar torto? Dê amor. Tá? Dê respeito. Se o indivíduo pensa, esse Papa aqui é um tonto, está beijando o meu pé porque é um tonto, problema do indivíduo. Problema do indivíduo. O que interessa é a intenção do Papa. Se a intenção dele é nobre e se ele fez isso por amor, esse amor volta para ele. Se o indivíduo está debochando dele, o deboche volta para o indivíduo. Causa e efeito, ponto final. Não se faz para que o outro aceite. Se faz para que o movimento aconteça. E o outro tenha o direito de rejeitar. Porque até então o outro só tem a rejeição. Se pelo menos você dá a ele a chance de ser aceito, já é um começo nessa mudança. Seria interessante que acontecesse para os dois lados. É isso aí. Ao invés de revide pelo ódio, quando o indivíduo recebe amor, que mais lhe aguça os instintos repressores, o amor alcança-o suavemente e deixa de lhe vitalizar o ressentimento contra a sociedade, que o torna herói de fancaria, insignificante, mas hediondo, atormentado e desditoso. Ou seja, o que esses indivíduos vão ter de diferença, né? O que nós falamos hoje de Hitler? O que nós falamos de Mussolini? O que nós falamos de Gengis Khan? O que nós falamos desses indivíduos hoje? É um herói assim de quê? Qual o heroísmo que eles alcançaram? O que nós falamos dos fariseus? Vira piada, vira motivo de comparação de como não ser. Então, quando alguém quer falar o que não ser, o que é ruim, chama de fascista, que era o caso de Mussolini, chama de nazista, que era o caso do Hitler, chama disso. Então, para fechar esse pensamento, aqui no Herói de Fancaria, né, esse termo ele foi utilizado em Don Quixote. Aqui nota do expositor. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 a 1616, foi um poeta romancista, dramaturgo, e poeta castelhano. A sua obra-prima, Dom Quixote, muitas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores romances já escrito. Dom Quixote de la Mancha, que anda com o Sancho Panza. Aqui uma explicação um pouquinho melhor. Nota do expositor. Né? No texto Miguel de Cervantes, Dom Quixote, o Felipe Nakata traz o seguinte. O livro surgiu em um período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Parodiou os romances de cavalaria que gozaram de imensa popularidade no período e, na altura, já se encontravam em declínio. Nesta obra, a paródia apresenta uma forma invulgar. O protagonista, já de certa idade, entrega-se à leitura desses romances, perde o juízo, acreditam que tenham sido historicamente verdadeiros e decide tornar-se um cavaleiro andante. Por isso, parte pelo mundo e vive o próprio romance de cavalaria.
Enquanto narra os feitos do cavaleiro da triste figura, Cervantes satiriza os preceitos que regiam as histórias fantasiosas daqueles heróis de fancaria. A história é apresentada sob a forma de novela realista. É considerada a grande criação de Cervantes. O livro é um dos primeiros das línguas europeias modernas e é considerado por muitos o expoente máximo da literatura espanhola. Em princípios de maio de 2002, o livro foi escolhido como a melhor obra de ficção de todos os tempos, por um grupo que se organizou na Noruega, mas que teve escritores de vários locais do mundo votando. Heróis de fancaria. Tá? Então, isso que Joana compara com essa análise feita pelo Miguel de Cervantes é que estas ficções de cavalaria, esses indivíduos que iam matar dragões para salvar as princesas e tal, ele coloca um personagem que está lendo esses livros, acredita que é verdade, que são verdadeiros, e sai à procura disso. Este é o Dom Quixote. E ele tem o seu fiel escudeiro, que é o Sancho Panza, que é racional. Então, quando diz assim que a pessoa está lutando contra moinhos de vento, é uma citação a Dom Quixote, porque ele lutava contra um moinho de vento achando que aquilo era um dragão. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que falam isso, né? Moinhos de vento. Essa é a citação. Então, um herói de fancaria é uma coisa que, na verdade, não é herói coisa nenhuma. É uma simulação, é uma mentira, é um engodo, é uma história, é uma ficção. Tá? Então, o terrorista, na cabeça dele, ele morre como um herói. Mas, no que se refere a plano espiritual, ele não é herói coisa nenhuma. Ele foi apenas um herói de uma ficção, porque o que ele viveu não era uma realidade. Fica claro? É isso aí. Então, no próximo encontro, dia 29, começaremos o capítulo 7.2, Síndrome do Estresse Pós-Traumático, parte 1. Beleza? Obrigado a todos aí principalmente pela educação, né, por entenderem o conceito. Acho que essa é a questão principal, assim. Na minha cabeça não existem nomes que eu não possa falar, coisas que eu não possa citar, mas essas piadinhas, infelizmente, são oriundas de pessoas que já estão militando por causas. Então, a vocês que compreenderam isso, que entendem que os exemplos citados aqui não são doutrinações, mas que são constatações da nossa realidade, ao invés de ficar falando do outro, eu agradeço pela educação, pelo respeito e pela companhia. Agradeço também à Rede Amigo Espírita, lembrando, já que nesse estudo eu não falei, agradecendo em nome da Rede Amigo Espírita a todos vocês que levaram a rede a alcançar 100 mil inscritos no YouTube, tornando-se a maior rede de divulgação espírita do Brasil e provavelmente do mundo, porque o Brasil é a pátria do Evangelho. Então estamos juntos nessa caminhada, pertencendo a essa equipe, fazendo parte, todos nós, porque o meu trabalho é fazer o estudo, mas é vocês que divulgam, é vocês que fazem outras pessoas conhecerem, é vocês que permitem que eles se espalhem, viralizem, né, no bom sentido da coisa. Muito obrigado. Então, nos vemos na semana que vem, nos vemos amanhã, nos vemos por aí, nos vemos adiante, tá bom? Eu desejo a todos vocês do SoundCloud, vocês da Rádio Amigo Espírita, do Hangout, do YouTube, onde quer que você esteja assistindo, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã. Um grande abraço e muita paz.